gente vai estar com esse cara aí que eu considero que tem uma das melhores oratórias do setor elétrico, que já esteve conosco no final do ano passado, no evento realizado pelo Alaton, que, para quem não sabe, é o fundo que investe aqui na Electron. E na oportunidade, ele falou para os investidores internacionais do fundo e para as investidas aqui do Alaton no Brasil. Antes de apresentá-lo formalmente, quem quiser fazer perguntas pode utilizar uma abinha que tem abaixo da tela, que tem um Q, um I e um A, Q&A. Por favor, coloquem seu nome e empresa para a gente poder identificá-los aí na hora de fazer as perguntas. E a gente vai tentar responder o máximo de perguntas agora ao vivo, e quem não tiver suas perguntas respondidas, a gente depois responde elas por e-mail, tá bom? Agora sim, o Luiz Barroso é o nosso palestrante de hoje. Ele é o presidente da PSR Consultoria, foi presidente da EPE e possui mais de 20 anos de experiência acadêmica e industrial em planejamento, operação e regulação do setor energético, atuando no Brasil e exterior. Esse é o nosso palestrante. Luiz, agora com você. Tá joia, gente. Olha, muito obrigado aí, Zé Ricardo, André, João, pelo convite, né, para estar com vocês hoje à tarde. Todos conseguem ver a minha tela? Está funcionando direitinho, André? Ok, eu estou vendo. Legal. Bom, então, muito obrigado, gente, aí pelo convite, tá? É super bom estar com vocês. André, Zé Ricardo, João, nós somos amigos aí já de longa data, eu já acompanho a exitosa trajetória de vocês, da Electron, estivemos juntos, né, no ano passado, e hoje, acho que o objetivo nosso aqui, pela PSR, a PSR, a gente está com dois colegas que me disseram que iriam conectar, o Rodrigo Novaes e o Edmundo Gruni, e talvez o Celso, da Lorto Connect também. Todos eles trabalham comigo diretamente nessa área de planejamento energético, gestão de risco e comercialização. E a ideia, eu vou passar para vocês uma apresentação, dando uma visão sobre o tema, né, que vocês me pediram, os desafios do mercado de energia no Brasil atual. Achei até bom vocês terem colocado os desafios no plural, né? Às vezes tem gente que pede o desafio, né, e não tem só um, são muitos. Mas eu vou falar uma meia horinha, 85 minutos, depois a gente vai bater um papinho, o material vai ficar disponível, tá, para todos que quiserem também ter acesso, mas a ideia é a gente ter uma conversa aqui bastante aberta sobre os temas do setor, tá? E eu estruturei a apresentação em 3 partes, né? Não dá para deixar da gente falar do nosso momento ebulição, né? O setor em ebulição, o nosso Covid, um setor de transformação, que é a transformação e a modernização do setor elétrico do Brasil, na esteira do que vem acontecendo no mundo, e um pouco nós com isso, né? O que a gente tem a ver com isso, que acho que é a pergunta que mais interessa a todos aqui, tá? Então, começando do começo, né, eu acho que a gente tem o efeito aí da pandemia, né, e a pandemia vem trazendo uma redução de mercado muito grande, muito maior nos meses de abril e início de maio, menor agora nas últimas semanas, mas uma redução de mercado que afeta o setor de várias maneiras. Então, afeta o PLD, porque afeta a operação, um PLD diferente, menor, ele afeta a comercialização, pode levar a uma reprecificação da energia. Existem muitos contratos que são indexados ao PLD e que vão ser afetados, existem outros que não são também, que vão ser afetados de uma outra maneira, através de um diferencial maior de preços entre a energia no atacado e no varejo. O PLD, a redução do consumo, vai afetar o GSF também, através da produção hidrelétrica ser menor, né? A produção térmica é cortada primeiro, mas a hidrelétrica está sendo reduzida também, mas o impacto econômico disso depende do produto, da redução da geração hidrelétrica com um novo PLD. Isso afeta tarifas também, porque muitos contratos dependem do GSF no mercado regulado, sobretudo, né? Redução de mercado reduz a arrecadação de tudo que é pago por megawatt-hora, então o faturamento das distribuidoras, a arrecadação da CDE, tudo isso vai ter problema. A redução da arrecadação eleva o risco de pagamento no setor, porque a ponta que não arrecada pode ser que transfira essa falta de arrecadação na cadeia como um todo. Nós temos no Brasil uma característica muito interessante, que são contratos de geração na modalidade, no mercado regulado principalmente, mas no livre um pouco,
muito inflexíveis, contratos take or pay. Então, o consumidor que compra um contrato que não tem flexibilidade, que é take or pay, que é o caso do consumidor regulado, por exemplo, ele vai ficar sobrecontratado e esse excesso de contrato é liquidado a um preço de energia que é menor do que o preço de compra, possivelmente, levando a um desequilíbrio financeiro. E a redução de mercado, junto com a incerteza econômica toda, vai impactar nos volumes dos leilões, principalmente os de geração, tá? Mas também os de transmissão. Em paralelo à crise da Covid, a gente teve o efeito de choque do preço de petróleo, do mercado de gás também, isso mais no início ali de abril, agora já regularizou até um pouquinho, mas ainda assim, petróleo a 40, 42 dólares, é bem diferente do que se imaginava há um ano, e preço energético mais baixo, impacta em custo variável de térmica, afeta despacho, impacta em dólar em Itaipu por causa do câmbio. Essa confusão de câmbio e preço de energético dificulta os investidores de fazerem ofertas e a competitividade das térmicas vai chegar naturalmente mais perto das renováveis, mas as térmicas não vão roubar, na nossa visão, o protagonismo das renováveis aí na expansão. Todo o impacto econômico vai afetar a questão da gestão dos cortes e inadimplência que a distribuidora tem como ferramenta para resolver o seu risco de não pagamento da ponta consumidora, e o confinamento ele vai impactar, já está impactando o cronograma de obras aí de ativos, né? Então a Covid vai causar uma grande confusão, uma confusão que na nossa visão vai ser a mais severa desde 29, da crise de 29, mas a marca da Covid é realmente incerteza. A profundidade da crise e a duração são muito incertas, até fazer projeções nesse momento torna-se muito complicado pela falta de visibilidade sobre o que vai acontecer. Quando a gente olha essa realidade do Covid lá fora, quer dizer, fora do Brasil, a situação é muito parecida. O consumo está caindo, então teve países que fizeram lockdown mais severos, como o caso do Peru, como o caso da Colômbia, como o caso da Argentina, países que fizeram lockdown menos severos, como o caso do México, o caso do Brasil, mas a redução de demanda ela é por aí da ordem de 15%, 12%, em alguns países chegou a ser até menos, em outros chegou a ser mais, mas 15% é uma boa métrica, e com impactos bastante até diferentes, no caso do Brasil. Por exemplo, na Europa, onde existe um mercado na geração, a demanda cai muito, e os geradores começam a fazer até ofertas negativas de preço, que eles podem fazer isso lá, para não serem acionados, para terem o direito de serem acionados. Uma oferta de preço negativo pode levar a um preço negativo no mercado, então o PLD em vários mercados da Europa chegou a ser negativo em vários dias de uma mesma semana durante o mês de abril. Na Alemanha, chegamos a ter preços de 80 euros negativos por megawatt-hora. Só um minuto, deixa eu te falar. Não, os slides não estão mudando, tá? Não sei se você está mudando aí, a gente não está conseguindo. Eu estou mudando aqui. Eu acho que a gente tem que fazer essa correção aí, não está mudando, tá? Aqui eu estou mudando, direitinho. Não, para a gente não está aparecendo, né? Acho que para você também não, né, André? Não, eu acho que você tem que colocar, tem que habilitar a edição lá em cima, Luiz. Mas eu habilitei. Ah, tá travado aqui. Agora foi. Ó, aqui, agora foi? Mas Agora ele foi. não está no modo apresentação. Acho que você tem que estar no modo apresentação. Então, mas eu estou no modo apresentação. Agora eu estou no modo apresentação. Isso. Bom, Mas a gente está vendo o teu PowerPoint aberto aqui, tá? Não está vendo a peraí. apresentação. Agora está mudando. Ah, já sei o que aconteceu. Peraí, já tive. Peraí, já sei o que aconteceu. Pronto, agora eu vou resolver isso aqui. Peraí. Passou? Agora. Boa. Isso. Pessoal, mas eu fiz doutorado para isso, né? É porque antes, o pessoal, vou explicar para vocês todos como é que a gente aprende na falha dos outros. Eu tentei ser esperto pra caramba, então eu compartilhei só minha tela do PowerPoint. Quando eu coloquei para slideshow, o Zoom é esperto. Ele capturou que eu estava compartilhando só a tela do PowerPoint, ele não compartilhou a tela inteira. Entendeu? Então, a gente tem que ser mais esperto do que o Zoom. Ok. Obrigado, tá, gente? Imagina, Mas resolvido. não perderam muita coisa, não, tá? Mas, enfim, estava dizendo para vocês, fora do Brasil, os volumes de redução de mercado basicamente são muito parecidos aqui para semanas típicas, mas com efeitos diferentes comerciais, preços muito negativos, principalmente na Europa. O pacote de solução do tema da Covid, do endereçamento, é muito parecido com o do Brasil.
tem duas linhas mestres. Tem uma linha que é a proteção dos consumidores vulneráveis, como é conhecido baixa renda lá fora. Então, suspensão temporária do corte, sob várias condições e tal. Existem países qualificando de forma diferente e nova o que é um consumidor vulnerável. E uma discussão que tem é quem paga essa proteção, né? Deixa o consumidor sem precisar, não pode ser cortado, ele tem um incentivo, quem vai pagar essa conta, tá? Existe um outro conjunto de efeitos, que é o conjunto de efeitos nas empresas, tá? Então, nas empresas, aí começa a ter uma diferença em relação ao Brasil, que muitos contratos de geração eles não são take or pay, então o consumidor compra contratos mais flexíveis de energia, quem corre esse risco é o gerador ou a comercializadora. Então, muita discussão que a gente tem aqui sobre contratação, então não tem em muitos países lá fora, mas o resto é renegociação, repactuação de compromissos sem vantagens indevidas, né? E o Tesouro vem entrando onde pode entrar, empréstimos vêm sendo feitos, fundos setoriais utilizados, para mitigar os riscos na cadeia de valor. Esse playbook é muito parecido, mas tem que andar com a situação fiscal muito diferente de muitos países em relação ao Brasil. A situação da Europa, Estados Unidos é bem complicada em termos do nosso Brasil. Aqui, né, tem uma situação melhor, aqui o Brasil tem uma situação pior, e o modelo de mercado é diferente também. Existe um mercado mais liberalizado, mais livre, principalmente Europa, Estados Unidos, ali Colômbia, Peru também e México. Tá? Bom, no Brasil, o que vem sendo discutido? No mercado livre vocês já conhecem, autorregulação sendo praticada, com direitos e deveres mudados nos contratos. No mercado regulado, é onde a atuação da ANEEL, do Ministério, vem sendo mais exigida na ponta da cadeia, para estancar um problema lá na distribuição e evitando que isso se propague cadeia acima. As ferramentas tradicionais elas têm efeitos limitados, então o MCSD, mecanismo de compra e venda, o MVE, né, de venda de excelência, acordos bilaterais, eles são mais limitados no momento que soa para todo mundo. E tem dois temas em questão hoje discutidos ao mesmo tempo. Tem um tema financeiro, que é garantir a liquidez agora, que é a conta Covid, e tem um tema econômico, que é garantir a solvência das empresas amanhã, que foi toda a discussão de ontem, da longa reunião de diretoria da ANEEL, o que do econômico é reconhecido agora, se é que algo será reconhecido. Mas a discussão anterior, atual, expõe a urgência da gente continuar avançando naquelas pautas que a gente já vem tentando avançar há muitos anos, né? Instrumentos para resolver o GSF no passado e aportar liquidez no setor, e a modernização do setor através do PLS 232. Tá? Essa confusão está aí, mas essa confusão ela vem se sobrepor a uma transformação que vem ocorrendo no setor elétrico mundial. E uma transformação que afeta o Brasil. Afeta por quê? Quando a gente olha, em primeiro lugar, o que vai ser o dia seguinte da Covid, né, o D+1 da Covid, nós da PSR pensamos, poxa, é claro que a recuperação econômica vai ser muito complexa, isso a gente sabe. Mas a gente sabe também que nós teremos importantes atos de consumo, uma economia mais produtiva, mais trabalho remoto e tudo mais, e importantes mudanças no comércio internacional. Eu acho que vai ter muito mais domesticação da produção industrial, muito mais mudança de cadeias produtivas para serem feitas in-house, nos próprios países, menos dependência externa, sobretudo da China, não eliminação completa, mas menos dependência, e os países que vão ser vencedores nessa nova economia vão ser países que tenham energia competitiva e mais carbono. Isso será um fator de vantagem. Por quê? Porque, principalmente, quando a gente olha o que o mundo vem fazendo, o mundo vem atuando nos chamados acordos verdes, os Green Deals, né? E esses Green Deals, eles têm sido iniciativas de empresas, fundos e mais de governo, seja centralizado ou descentralizado, que vem buscando trazer um valor agregado de um selo verde na produção do insumo que aquela indústria está inserida. Então, só para vocês abrirem a cabeça, né? A BlackRock significa pedra preta. A BlackRock é o maior fundo de gestão americano, mundial praticamente, eles gerem 7 trilhões de dólares no mundo, e foi a empresa que financiou boa parte da geração a carvão nos Estados Unidos. No início desse ano, ele disse que não entra mais em financiamento de geração a carvão
e agora de geração fóssil, tá? Ou seja, mais dinheiro sobrando para a economia sustentável. A Microsoft, algumas semanas depois, no final de janeiro, para ser preciso, lá para o dia 15, anunciou que quer ser totalmente negativa em carbono em 2030, quer dizer, o que ela emite seria absorvido por tecnologia de produção que ela teria renováveis, e ela quer remover todas as suas emissões históricas até 2050. Isso é bem forte, tá? Para isso, ela fez um fundo de $1 bilhão, que vai se somar a outros fundos da Fundação Bill Gates, para investir só em ações de assuntos ligados à mudança climática. Isso são iniciativas de mercado que estão acontecendo descentralizadas. De forma centralizada, a Europa publicou no final do ano um Green Deal, que também vai numa linha de que, olha, se vamos gastar dinheiro na economia de uma forma eficaz, que tem alto retorno climático e social, e é claro, pessoal, que a gente olha essa confusão, o Brasil pode ser super vencedor, porque a gente tem uma energia renovável, tem uma energia competitiva, e a gente só precisa garantir que as soluções de curto prazo que a gente está bolando agora não entrem em confusão para o nosso longo prazo. E essa discussão, ela vem numa esteira de um setor elétrico em transformação mundial. Você já viu nessa figurinha 100 vezes, né, o consumidor ficando cada vez mais um produtor de energia, um armazenador de energia, competindo diretamente com a geração centralizada, através de um medidor inteligente que vai trazer informações bidirecionais para a rede do consumidor e da rede para o consumidor e permitir que o consumidor seja um agente ativo como um recurso para o sistema, oferecendo uma flexibilidade, uma resposta pela demanda. Isso vem acontecendo gradualmente. E esse movimento, que eu tenho chamado de transformação energética mundial, ele traz uma narrativa, que é a narrativa que eu acredito, a PSR acredita, que é irreversível, que o mercado ele já escolheu as renováveis por um critério não só de sustentabilidade, mas por um critério econômico. As renováveis elas são as mais baratas, sejam elas centralizadas, sejam elas distribuídas, como é o caso da solar, e isso vai levar um novo mix tecnológico em todos os países, inclusive o Brasil. Serão sistemas cada vez mais renováveis, com um pouco de geração térmica e um pouco de armazenamento, que é a cara do Brasil e que é codificando os países aí fora também. Essa realidade vai demandar adaptações regulatórias novas, porque nenhum sistema desenhou marcos regulatórios para adereçar uma fonte que, se não tem vento, não gera, se tem vento, gera, se tem sol, não gera, se tem sol, gera. Uma fonte intermitente ou com excessiva variabilidade de produção. Então, vamos ter muitas atividades no desenho dos mecanismos para endereçar essa nova realidade física. E é claro que isso vai trazer oportunidades, desafios e responsabilidades. Pelo lado do novo mix tecnológico, a tecnologia vai introduzir novos atores, vamos ter algoritmos explorando sinergias, mercado de serviços vai começar a crescer e a gestão de risco vai ficar cada vez mais fundamental e sendo um diferencial competitivo pelo perfil das transações. O lado da responsabilidade vai vir pelo objetivo de reformar os marcos regulatórios, buscando acomodar os legados, não pode violar contrato, alocar bem os custos, gerar a sustentabilidade do ambiente de negócios com incentivos à inovação e à competição. Tá? Se essa equação funcionar, se isso der certo, o Brasil tem uma super oportunidade, ou qualquer outro país, para, numa inserção maciça de renováveis, eletrificar completamente a sua economia, entrar no setor de transporte, entrar no setor industrial, então carros elétricos, calor de renováveis, renewable heat, tudo isso vão ser fatores de competitividade para o país que estiver bem nessa fita. E esse processo como um todo, que eu chamo de transformação energética, porque eu acho que é uma transformação, o mundo vem chamando de transição energética. Eu não gosto muito da palavra transição, porque ela dá a sensação que você está saindo de um ponto A para um ponto B. E eu acho que no caso do Brasil, a gente já está do ponto que muitos países querem chegar, a gente está se transformando como setor elétrico. Esse processo como um todo vem provocando no mundo, desafios aos modelos de mercado vigentes. Então, todos os países, praticamente todos, aqui eu peguei 3 exemplos, Colômbia, Chile, Estados Unidos, vêm revisitando os modelos de negócio, os seus modelos de mercado,
tentando mudar e reconhecendo que o mundo mudou. Então, a regulação tem que se adaptar, os ingredientes básicos são todos os mesmos atuais, mas precedidos pela palavra nova, então é novos atores, novas funções, novos produtos, novas dinâmicas, novos dispositivos, tudo agora é novo, moderno, do futuro, disruptivo, tá? Mas as palavras-chave institucionais são flexibilidade, principalmente marcos regulatórios e flexibilidade na cultura institucional, a gente tem que ser adaptável. Bom, esse contexto não tem nada a ver com o Covid, tá? Esse contexto vinha acontecendo já, e esse contexto ele faz com que os países lá fora sejam atingidos de uma maneira diferente que o Brasil será. Porque o ponto de partida na regulação dos outros países fora do Brasil, são esses listados na tela, é bem diferente do nosso. Lá fora existe um mercado atacadista de verdade, oferta de preços para os agentes, o que traz gestão descentralizada do risco, preços já são horários, nasceram horários, locacionais, vários produtos negociados, fronteiras atacado e varejo claramente definido, bolsas com liquidez para compra e venda e segurança da energia, e o planejamento atuando onde o mercado tem falhas. Esse ponto de partida, ele é diferente do ponto de partida do nosso Brasilzão. Porque o nosso Brasilzão, ele nasce numa regulação que vem de um modelo muito baseado no sistema que era hidrelétrico. Muito antes, possivelmente, de muitos de vocês nascerem, certamente antes do André, do Zé Ricardo e do João nascerem, eu já estava no setor elétrico, então eu sou de uma época que o setor elétrico ele era 95% hidrelétrico. Tá? Então, era um mundo diferente. E aí nós centralizamos, como país, muitos riscos na mão de poucos decisores. A operação centralizada, a formação de preço centralizada, o mecanismo de relocação de energia, a garantia física, os preços nasceram de forma semanal, eram até mensais, semanais, por patamar. Aí nós depois evoluímos para os leilões, mas os leilões eles são centralizados, o custo vai para o ACR, apenas especificamos energia, e criamos com isso um ambiente de muitos pagamentos fixos ao gerador. O gerador no Brasil, que ganha um leilão, tem uma vida que dificilmente ele quer outra, né? Porque ele está num contrato que lhe dá uma mesadinha, e isso acabou criando vícios e hábitos nossos. Com exceção na indústria de redes, transmissão e distribuição, a gente tem um modelo que até funciona em comparação ao que está aí fora razoavelmente bem, mas com algumas necessidades de aperfeiçoamento, como a separação na distribuição do fio e energia e ainda tarifas volumétricas na baixa tensão. Bom, esse modelo ele teve uma implicação, principalmente depois que os leilões vieram. A gestão centralizada de riscos, ela gerou tarifa CR cara, né? Todos aqui que estão me assistindo, que são consumidores regulados, sabem quanto pagam, outros que são livres sabem quanto economizam. Tá? A verdade é essa. E essa tarifa regulada, tarifa cara no mercado regulado, ela tem razão de ser cara. Ela é cara porque, propositadamente, o Brasil alocou no ACR os custos da expansão, atributos de fontes, indexação, risco de preço de combustível, riscos cambiais, risco de despacho, preço de custo prazo, proteção, tudo está no ACR. Tá? E não tem jeito, pessoal, a tarifa cresceu. E essa tarifa cresceu um ponto, que aí eu queria fazer uma primeira reflexão com vocês, que hoje nós temos uma situação no mundo inteiro, no Brasil mais ainda, que o custo marginal da expansão da oferta, que é renovável, ele é muito mais barato do que o custo médio da compra da energia no mercado regulado, que é a alternativa que o consumidor tem. Só para vocês terem uma ideia, números aqui antes da Covid, tá, pessoal? Antes da Covid, aqui está a tarifa média do A2 azul, a valores de 2019, sem impostos. Então, olha o aplicado aqui. Em 2019, o A2 pagava na energia R$ 206 no megawatt-hora, aqui estão os outros componentes, mas essa parcela que interessa. Essa tarifa vai cair na nossa conta uns 20%, em função, sobretudo, da redução do custo da energia, que é o mercado regulado, sempre é o mercado regulado, tá? Porque o mercado regulado está comprando energia barata nos leilões, então essa energia beneficia a CR, a CR cai, não tem como ser diferente. A gente, mesmo assim, esse número aqui, mesmo assim, esse número ele é bem maior do que o custo de construir uma fonte renovável, alocando essa fonte renovável todos os seus atributos, e riscos de despacho, e custos de intermitência. Ou seja, o mercado livre ele será
um grande vencedor em relação ao mercado regular, na nossa visão, por muito tempo, porque o custo médio de contrato regular, temos contratos legados que a gente pode manter, e a condição é bastante mais alta por muito tempo. Isso. Esse processo... Só um minuto, não sei se sou apenas eu, mas eu estou com uma grande dificuldade com o seu som. Não sei se o André também, tá ruim o som? Vocês estão ouvindo bem? Tá. Agora melhorou, acho que tá na internet. Agora melhorou. Tava ficando muito chiado, não tava entendendo. Vamos lá, qualquer coisa, pessoal, vocês levantem a mão aí, tá? Isso. A gente volta de novo. Vamos conversando, tá? Vamos lá. Mas assim, o que eu queria dizer para vocês? Me avisa. Ó, André, Zé Ricardo, se tiver um problema, levanta a mão, que aí eu paro e volto para vocês, tá? Mas assim, qual é o lance? Nós pegamos aqui, vou voltar um pouquinho, tá? A gente projetou valores de 2019, antes da Covid, o que seria no ACR, a tarifa média do A2, aí no horizonte de 10 anos. E o que interessa é o valor azul, que é o componente energia, tá? Então, observa que o ACR, ele se beneficia dos preços dos leilões baratos das renováveis. E é por isso que essa tarifa cai até 2025, quando entra boa parte das renováveis que a gente está comprando e das próprias térmicas a gás mais baratas, no fim dos contratos das térmicas a óleo. Mas, ainda assim, R$ 186,00 o megawatt-hora é um valor que é bem mais elevado do que o custo de implantação de uma renovável, seja ela eólica e solar, alocando a essa renovável os custos da intermitência, o risco de produção e tudo mais. Então, a renovável ela vai ser mais atrativa do que o custo médio do mercado regular, o que significa que o mercado livre, que está gestionando a comercialização das renováveis, vai ser muito vencedor em relação ao custo médio do ACR, o que o mercado livre vai ter um valor muito grande nesse processo, tá? E vai, nesse ponto, um espaço, eu acho que é irreversível isso, pelo custo médio mais alto do ACR, oriundo dos seus contratos legados. Isso já vem acontecendo, esse slide eu gosto muito, é da Bracel, ele mostra até 2025, até 2024, mais ou menos, quanto que cada tecnologia está direcionando seus volumes para cada mercado. Então, eólica e solar e as PCHs, elas vêm endereçando mais volumes para o mercado livre, mais ou menos tem 2.000 mega médio em construção dessas fontes para o mercado livre, tá? Isso é 35% do total em construção, e o macete está aqui. Quais são os fatores? Tarifa elevada no ACR, mas também tem o desconto na TUSD, modelos de negócio, competição bancária, o PLD suporte do BNDES. Existe uma série de incentivos que essa turma começou a ter legitimamente para crescer lá no ACR, na CL, a sua expansão. Então, esse contexto que vem acontecendo no Brasil, isso aqui, pessoal, não tem nada a ver com o Covid, tá? Nada a ver com o Covid. Já vinha acontecendo, tá? A Covid ela só se sobrepõe a isso daí. Mas essa geleia geral, ela é o maior driver de pressão para a reforma do setor, porque a gente tem hoje uma deficiência na alocação de risco, que permite muitas arbitragens com pouco risco, a verdade é essa. Temos deficiência na alocação de custos, com a ACR sustentando a confiabilidade sistêmica e os atributos. Por exemplo, a geração térmica vai para o ACR somente, e ela atende atributos que suprem o ACR e o ACL. A gestão centralizada de riscos favoreceu muita judicialização frente à meritocracia. Temos os subsídios desnecessários ainda vigentes, misturamos política pública com política energética, e a gente tem hoje um ambiente que tem energia barata no atacado, tarifa cara no varejo, espiral da morte para as distribuidoras, não só com a geração distribuída crescente, mas com a migração dos consumidores para o mercado livre, que vai acontecer com a abertura de mercado, e nós até conseguimos instalar nova geração, mesmo tendo sobreoferta física no sistema, tá? Porque a geração nova ela entra muito menos indexada aos preços de mercado, que traduzem a sobreoferta física, e muito mais indexadas a um subsídio, uma obrigação de contratar, um fator mais regulatório. E essa confusão toda
foi a confusão que norteou a modernização lá do setor elétrico, que nasceu com a Consulta Pública 33, que culminou com um grupo de trabalho, agora na gestão do ministro Bento Albuquerque, que veio com o novo mercado de gás também, e que tem elementos, hoje em dia, que são exatamente aqueles da CP33. Tá? Quer dizer, PLD com maior granularidade, com possibilidade de oferta de preços, separação dos produtos na comercialização, certificados de energias limpas como um produto adicional para a comercialização, substituindo o subsídio das renováveis, a descotização muito ligada ao aumento da liquidez no ACL e a privatização da Eletrobras, mais segurança de mercado, tarifa binômio, uma série de elementos, tá? Que esses elementos foram colocados num projeto de lei, o 232, que hoje está em forte avanço aí para aprovação. O que isso significa? Se essa confusão toda for aprovada, nós vamos ter uma indústria aqui de mais descentralização na gestão dos riscos, na tomada de decisão, mais segurança financeira nas transações, mais liquidez e transparência de preço. E vai valorizar as empresas e as comercializadoras que tenham mais porte, que tenham mais sócios estratégicos, que tenham mais capacidade financeira. Tá? Serão os grandes vencedores nesse ambiente, como são os vencedores nesse ambiente que já existe em outros países. Tá? É exatamente isso que já acontece, não estamos reinventando a roda aqui em nenhum momento. Tá? Eu trouxe para vocês, não vou entrar aqui, existem vários elementos de desenho da reforma que são interessantes, aqueles estão classificados por alguns fatores, tá? Depois, se tiver tempo, interesse, eu detalho para vocês, mas vai ficar para vocês esse material de referência. E a tramitação disso hoje é que é curiosa, porque hoje nós temos aqui no PLS 232, ele nasceu no Senado, ele está praticamente aprovado no Senado, ele tem que fazer um ritual de ir para a Câmara. Se tiver alguma alteração significativa na Câmara, ele volta para o Senado para ser aprovado na casa que o originou, até ali para a sanção presidencial. Existe um outro PL, que é o 1917, que nasceu anterior ao PLS 232, que fez um movimento contrário, ele nasceu na Câmara. Então, o movimento dele agora é ir para o Senado, se o Senado mexer, ele volta para a Câmara, até a sanção presidencial. Esse PL aqui, ele está completamente sendo despriorizado em relação ao 232, porque é no 232 que estão as propostas de consenso ali que nasceram na CP33. Então, é possível que esse daqui avance, mas observem que ele tem um caminho pela frente ainda, tá? Ele não é um clique assim e você aprova de uma hora para outra. O 3975, que é o PL do GSF, ele já está numa fase mais avançada, está na fase 3. Ele nasceu no Senado, já foi aprovado, foi para a Câmara, já foi aprovado, voltou para o Senado, e ele está ali só esperando o ok final para ir para a sanção presidencial. Então, esse é o estado da tramitação desses projetos, seja o 232, seja o 3975, que mexe no GSF passado. Tá? Quais são os recados, pessoal? Não dá para fazer omelete sem quebrar ovo. Tá? Então, uma agenda de reformas, obviamente, envolve ganhadores e perdedores. É por isso que é difícil avançar as coisas no Brasil. E no Brasil fica mais difícil quando a gente tem que reconhecer que a gente tem um arcabouço existente, então tem um delegado que está aí, não dá para preparar tudo isso. E para organizar essa cozinha, é importante saber o que a gente quer, uma visão holística, com precedência temporal de atos. Não existe modelo bom, bonito e barato, sempre vai existir um trade-off, tá? Justamente ao tratamento desses legados, e não tem plug and play de solução internacional. O Brasil quer ser o Texas. Não existe isso. O Brasil pode colher elementos do Texas para se modernizar. Foi esse, inclusive, o espírito lá da consulta pública número 33. Tá? Então, esses dois assuntos, eles são paralelos. Você tem o setor em ebulição, o setor em transformação, e nós com isso. Bom, nós com isso, vamos falar do que interessa. O que interessa é que a carga está caindo. Então, só para vocês terem uma visão, nós temos hoje aqui, na visão da PSR, 3 números na mesa, o que seria a evolução da carga, tá? Considerando a revisão extraordinária, aquela que ainda não entrou, o cenário base da PSR e o cenário pessimista da PSR. Tá? Aqui a evolução de carga própria, o cenário base da PSR ele já é mais pessimista do que a revisão de carga extraordinária, e o pessimista mais ainda. Tá?
Esses 3 cenários de taxa de crescimento da carga própria, eles se traduzem, aqui nesse gráfico da direita, nessas reduções em gigawatt médio, tá, anuais em relação ao que estava no PMO de janeiro de 2020, que é o PEM 2020-24. Então, pessoal, número grosso para vocês, carga esse ano reduzindo, na nossa visão, entre 6 e 7 GB, e até 2024 entre 8 e 10 GB. Tá? Isso é brutal. Isso é mais do que uma redução de uma Belo Monte, uma Santo Antônio, uma Giral, uma Angra 3, somadas e multiplicadas por 1,4, mais ou menos, aqui em 2024. Como é que isso se traduz no balanço oferta e demanda? Tá? O Rodrigo Novaes, que está aqui nos assistindo, trabalha comigo, ele cuida exatamente desse mundo lá na PSR, do mundo do PMO, tá? E o que o Rodrigo fez? Ele calculou aqui para a gente o que é o excesso de oferta firme, de garantia física no sistema, ao longo dos próximos 5 anos. Então, aqui está para vocês o excesso de firme total de 2020 e 2024 para cada um dos 3 cenários. Qualquer coisa, vocês briguem com o Rodrigo, mas fechando 2020 com excesso que pode chegar a 30%, e chegando em 2021 com excesso que pode chegar a 21%. 2024 a 21%. Gente, isso é sobra pra caramba, tá? Essa aqui é sobre oferta de garantia física total. Muito importante para vocês. Isso inclui energia de reserva. Então, isso aqui é o que afeta preços de curto prazo. Se a gente tirar a energia de reserva, o excesso ele é 5% menor. Então, o que está aqui como 14%, viraria, 9%, tá? O que está aqui em 26 viraria, 21, 20, por aí, tá? Então, esse número sem a reserva ele é importante porque ele é um bom proxy do balanço contratual do sistema. Mas uma sobra muito grande, e isso tem impactos em preços, tá? E no diferencial no preço entre a energia no atacado e a energia no varejo, tá? Bom, o que vocês têm que se preocupar? O que tem que estar na lista de geladeira de vocês? Na nossa visão, são esses temas. Vem preço horário aí, com ele vem novas estratégias de comercialização em outro mundo. O imbróglio da Covid ele vai afetar o balanço oferta e demanda, porque da mesma forma que a demanda vai caindo, pode ter um esforço agora da ANEEL para retirar a geração do sistema, negocialmente, voluntariamente. Se a geração sai e a demanda cai, esse balanço aqui ele pode se equilibrar num outro patamar, tá? Vamos ter que monitorar isso. Tem os próprios impactos no consumidor, direto e indireto. Tem uma agenda legislativa, com 232, 3975, e quem sabe o marco da geração distribuída. Tem uma agenda regulatória, tarifa binômio, a revisão da 482, segurança de mercado, tem tema para burro. Tem o novo mercado de gás natural, para quem está de olho nisso. E mais à frente, tudo isso esse ano, tá? E mais à frente, a gente tem revisão de contrato de Itaipu, futuro do MRE, e até, quem sabe mesmo, uma agenda de privatizações. Tá? Esse tema vocês têm que ficar bastante, eu acho, ligados, mas no conceitual, os eixos de negócios no Brasil, para a gente, vão ser 3. Tecnologia, que vai significar mais informação, transparência e um consumidor mais informado. Segurança de mercado, que vai significar mais exigências para se negociar, mais gestão de risco, mais política de riscos, novos produtos, novos players e mais competição de gente de maior musculatura. A musculatura vai ser fundamental. E expansão do mercado livre, com foco no mais longo prazo, produtos personalizados, inovação comercial e financeira, reputação e governança sendo valorizados, e as empresas vão precisar ter foco no cliente, que é algo fundamental. Esse cliente, por sua vez, vai ter que especificar cada vez melhor o produto que ele quer comprar, tá? Então, se o cliente, por exemplo, ele quer comprar daqui um Green Vehicle, ele faz uma vaga que ele quer que pare um Green Vehicle, se não especificar bem, pedir um carro verde, você pode ter um Ford F1000 a diesel verde. Repara que ele está tendo exatamente o que ele especificou. Ele queria, nesse caso, ter comprado um electric vehicle. É diferente, tá? Da mesma forma, quem vende vai precisar saber gerenciar os seus riscos e também
o risco de quem compra. O consumidor que quer uma renovável, legal. A renovável produz assim, com essa variabilidade. A gestão desse risco vai precisar ser feita ou terceirizada para quem sabe fazer. Isso está na moda, tem um texto muito legal do Rocky Mountain Institute, que é um guia que foi feito para resolver esse problema nos Estados Unidos. Não tem nada que os colegas aqui da Aleatória não saibam, nada que vocês mesmos já não saibam, mas é uma discussão muito em voga também, tá? Por aí. E, na nossa visão, já fechando, tá? O que vai ser o grande diferencial nesse novo mundo? Vão ser os desenhos dos contratos e a lógica de precificação. Então, como é que a gente vive no mundo que os contratos vão precisar ter mais modulação, os contratos vão valorizar a intensidade do carbono na energia, cláusulas de mitigação de riscos climáticos, riscos de contraparte, risco de submercado, numa estrutura de precificação que vão ter variáveis diferentes no mais curto prazo e no mais longo prazo. Hoje a gente sabe, quanto menor for o prazo de um contrato, maior é a influência do PLD mais a liquidez nele. Quanto maior é o prazo do contrato, maior a influência da tarifa de energia e da autoprodução como custos de oportunidade para o consumidor. Essa lógica vai ficar mais pronunciada. Mas esse é o slide final. Vamos ter mais incerteza, complexidade para todo mundo. Integração vai ser fundamental. A modernização é uma oportunidade para o Brasil e para os consumidores. Tem um seu protagonismo, a economia de baixo carbono. E, embora a crise da Covid traga desafios e muita turbulência, a gente acha que ela traz muitas oportunidades e ela não altera os fundamentos técnicos e econômicos do setor, tá? Que eles estão lastreados na energia competitiva e de baixo carbono. Mas é claro que mudanças no mindset serão fundamentais. Então, eu peço desculpas para vocês pelas falhas da internet, não sei se foi aqui a minha internet, mas eu posso ficar mais com vocês, a gente pode agora conversar. Também eu falei um pouquinho mais do que eu devia, como sempre, tá? Muito obrigado, gente. A gente que agradece, Luiz, obrigado. É sempre muito bom escutar você falando com toda a propriedade e conhecimento que você tem sobre o setor, né? Acho que da apresentação aí a gente leva aí algumas informações muito importantes. Essa questão do balanço energético futuro, muito importante para todos os nossos clientes, consumidores que nós atendemos aí no mercado, para auxílio na estratégia de contratação, que é vamos dizer, o ponto mais importante aqui do nosso trabalho junto à nossa carteira de clientes, né? Então, é muito importante estar ciente do que está acontecendo hoje no mercado para tomar as decisões corretas nas suas contratações de energia. Tem algumas perguntas aqui que estão surgindo, eu estou olhando aqui. Eu queria ver um pouco da sua visão, Luiz. Nesse momento que a gente está vivendo, não dá para deixar de falar um pouco da Covid, né? Tudo que a gente está enfrentando, né, por conta essa pandemia, redução de consumo, com o atual cenário, vamos dizer, a atual situação que a gente tem no cenário energético brasileiro, mas fazendo também um paralelo com o que aconteceria, né, caso já estivéssemos mais avançados na nossa evolução de crescimento do mercado livre. Porque nós atuamos nesse mercado, estamos há muitos anos aí esperando, né, esse crescimento, né? Sempre a questão de legislação demora um pouco mais, mas o que a gente espera é o crescimento através, né, da aplicação desse PL do que está no Senado, na Câmara, da ampliação do mercado. Então, pelo seu conhecimento do setor elétrico em outros países, se o Brasil hoje já tivesse com esse mercado aberto, né, com grande parte dos consumidores no mercado livre, né, a grande maioria da indústria, quem sabe até a baixa tensão, nós poderíamos enfrentar um cenário de uma Covid, né, com mais facilidade, sem tanta intervenção do governo. A gente estaria tendo vantagens ou desvantagens por ter um mercado aberto hoje, num cenário que a gente está vivendo hoje. Queria ver um pouco a sua visão, até pelo seu conhecimento de outros países, que você sabe bastante. Acho que está sem som. Está me escutando agora? Escutando. Desculpa. Para mim apareceu aqui que o meu agora só falta isso, o microfone estava funcionando. Olha, a situação seria mais fácil, tá? Quando você tem um mercado liberalizado, principalmente com mais flexibilidade, você tem mais abertura para as negociações bilaterais. O que está acontecendo, inclusive na Europa hoje, na Europa o mercado é totalmente livre. Então, hoje os consumidores livres na Europa estão
conseguindo renegociar os seus contratos ou diferir pagamentos, não mexer em contrato, mas pagamentos, dentro de um marco jurídico que é definido no contrato, tá? E quem hoje até tem um problema na Europa é o comercializador de última instância, é quem atende o consumidor regulado, que é uma pequena parte do mercado como um todo. E as comercializadoras atuam como representantes desses clientes junto à negociação. Então, primeira coisa, um mercado mais liberalizado permite melhor, eu acho, infraestrutura para a gente passar por crises. Segunda coisa, é um mercado mais flexível. José Ricardo, o Brasil ele tem uma estrutura de mercado que é muito baseado num crescimento contínuo da demanda, porque existe uma obrigação de contratar, os contratos são take or pay no mercado regulado, principalmente, e isso funciona bem quando o consumo cresce sempre. Quando o consumo cai, existe uma inflexibilidade que impede uma adaptação. Terceira coisa é a competição no mercado de curto prazo. Hoje, com uma demanda mais baixa, a gente começa a ter mais disputa na operação por quem liga primeiro ao seu recurso, que aqui no Brasil é definido centralizadamente por um modelo de despacho. Lá fora você tem uma oferta de preços. Então tem uma competição que de forma ela é mais transparente, acho que mais robusta a essas incertezas todas. Tá? Nem tudo são flores, tem problemas também, mas eu acho que se nós tivéssemos hoje, com o PLS 232 já implementado, a gente teria uma situação um pouco diferente em relação às consequências da pandemia. Tem uma pergunta aqui, Luiz, do Gilson. Ele pergunta qual a importância das outras matrizes energéticas e das intervenções políticas sobre elas a curto e médio prazo sobre o nosso segmento. Nosso segmento que eu está falando, acho que é o segmento de comercialização, né? Bom, não sei se eu entendi direitinho, mas qual a importância das outras matrizes energéticas? Seria talvez o que? Gás natural? Seria outros países, por exemplo? Eu acho que as fontes não renováveis de energia, de geração. Tá, entendi. E sobre o nosso segmento, é comercialização ou consumo? Ele não colocou aqui, não tem, mas você pode fazer meio que genérico aí. Então vamos lá. Olha só, Gilson, a primeira coisa é um sistema renovável, tá? Ele é mais vencedor do que um sistema fóssil na dimensão ambiental, porque isso tem valor, tá? A operação física de um sistema fóssil renovável tem desafios que são conceitualmente muito parecidos, tá? Então, eu acho que a pandemia e tal, ela não afeta muito o físico, ela afeta mais o comercial. Eu acho que pelo lado comercial, o Brasil ele tem um potencial muito legal, e muito melhor do que os seus concorrentes, porque nós temos uma matriz renovável, competitiva e um país grande que tem escala. Aonde os nossos competidores ganham da gente é na organização institucional e do modelo de mercado, que é melhor definido. Aqui no Brasil, a gente ainda tem instituições batendo cabeça, tem o conflito político, e a gente tem um mercado que é um pouco antigo, eu acho um pouco não adaptado para a realidade que a gente vai precisar ter, tá? Mas eu acho que na Covid, todo mundo está passando pelo mesmo desafio. Todo mundo. Tá? Brasil, Estados Unidos, Europa, Chile, Peru, México, Argentina, todo mundo. A diferença está sendo como o arcabouço regulatório está permitindo que os problemas sejam tratados e como esse arcabouço vai permitir a recuperação. E aqui é onde o Brasil tem vantagens pelo lado físico e desvantagens pelo lado comercial, e os outros países têm vantagens pelo lado comercial regulatório e mais desvantagens pelo lado físico. Boa. Uma pergunta boa aqui que remete à nossa velha discussão aqui de preço por oferta e preço por modelo do Santiago, aqui, do Luiz Santiago. Ele fala, a formação de preço por oferta e demanda seria melhor e mais justo do que todas as incertezas do preço horário e todos os seus inputs? Vamos lá, Santiago. Boa pergunta, tá? Até porque você fez duas perguntas numa só. Vamos separar as duas perguntas. Primeira coisa, preço horário, tá? O preço horário, ele existe com formação de preços por modelo, com formação de preços por oferta, tá? Então, lidar com preço horário é que nem a gente lidar com cabelo branco, tá? É coisa da maioridade, a gente tem que fazer, não dá para a gente fugir disso, não.
Então, se você está preocupado com o preço horário, meu conselho para você é comece assistindo o webinar lá que a PSR fez de preço horário, gratuito, para você se preparar. Esse mundo ele vai chegar, tá? Ponto número 1. Agora, ponto 2. De onde vem o preço horário? Aí ele pode vir do modelo ou ele pode vir de ofertas. Eu, Santiago, sempre defendi o preço por modelo. Tá? Eu adoro o modelo computacional, eu acho que ele é mais previsível, você tem informação disponível para todo mundo, o modelo é público. Só que a minha experiência de governo, ela me mostrou que não dá para uma entidade conseguir definir na sua cabeça qual é a informação que vai para o modelo e que tem um valor comercial que impacta todos vocês. Então, eu parti a gostar muito mais, eu já gostava, da formação de preços por oferta, e eu defendi isso e defendo hoje, em detrimento ao modelo, pela questão da gestão do risco individual. Só para lhe dar um último exemplo, hoje, a projeção de demanda que está nos modelos computacionais, ela não é a projeção de demanda da revisão extraordinária. Essa ainda vai entrar. O que significa que a gente está operando o sistema, informando preços com uma demanda que nem as instituições acreditam. Pô, peraí, se você pudesse fazer uma oferta de preço, você já estava hoje, internalizando na sua oferta qual é o seu cenário macroeconômico que você acreditaria desde agora, o que deixa a operação mais robusta. Então, acho que a gente tem esse desafio, que no modelo de formação de preços, por modelo matemático, você não tem que representar nas suas projeções a vida como ela será. Você tem que representar a vida como você acha que as instituições acham que ela será, que é um pouco diferente, tá? Então, você tem que tentar mimicar, né, imitar o passo das instituições, o que é sempre mais complicado. Então, eu gosto mais de preço por oferta, tá? Mas separando a discussão do preço horário. Tem mais um aqui, que remete à questão, você não tocou no assunto, que é a questão da autoprodução. É o Marçal aqui, ele falou. Quando Luiz, você fala do aumento da migração de demanda para o ACL, a autoprodução é uma opção que tende a aumentar também? Resposta mais fácil do planeta. Positivo operante. Sim, a autoprodução tende a aumentar. Marçal, não pela existência dos incentivos, dos encargos, CCC, isenção de CDE, Proinfa, Reserva, ESS, não por isso, tá? O Brasil tem que diminuir os encargos, mas mesmo que os encargos diminuam, dependendo do porte do consumidor, a autoprodução vai fazer muito sentido como travamento de preço da energia e como gestão do insumo, que para muitos é um insumo num processo industrial mais complexo. Então, eu vejo a autoprodução crescendo muito e a gente já tem sentido muito isso em demandas na PSR de clientes e propostas de consumidores para olhar esse modelo mais e mais, com um portfólio de fontes renováveis e até mesmo termoelétricas. Até voltando um pouquinho desculpa ter cortado, concluindo a sua resposta com relação ao preço horário, né, o PLD horário, nós estamos aí de novo aí na iminência da entrada, né, como já tivemos aí nos outros anos, e isso foi adiado, e sempre com grandes dificuldades, né? A gente vem acompanhando aí a evolução, né, as discussões, você já teve à frente disso dentro da até própria EPE, né? Queria ver um pouquinho a sua opinião agora com relação... Você acha que vai, de fato, ser possível implementar esse PLD horário a partir de janeiro de 21, ou vamos ter que ter mais uma postergação nessa implementação? Olha, sendo objetivo, boa pergunta, tá? A boa pergunta, a gente fez, nesse webinar de PLD horário que a gente fez, que por sinal foram até o Rodrigo e o Edmundo, que estão conectados, que ministraram, a gente fez uma enquete. Nós tínhamos, Zé Ricardo, mais ou menos 300 e poucas pessoas conectadas, né? E fizemos uma enquete, se eu lembro bem, foi apertadinho, mas deu assim 53% ou 57% das pessoas não acreditavam no preço horário no ano que vem. A diferença é que acreditavam, né? Eu estou do lado da diferença. Eu acredito, tá? Eu acho que vai entrar. Eu acho que se não entrar agora, sem brincadeira, acho que não entra jamais. Acho que é derrota para a gente, tá? Agora, isso não significa que não existam preocupações. E eu acho que as preocupações, aí é onde eu acho que o setor pode ajudar muito e o governo deve ajudar também, elas são várias. Primeira coisa é no modelo matemático.
Tá? Eu acho que o modelo matemático ele está pronto. A sensação que eu tenho é que ele está pronto. Aperfeiçoamentos serão necessários? Sempre. Se você perguntar, o New Wave está pronto? O Decomp está pronto? Tá. Você tem que mexer sempre. O próprio modelo da PSR, o STDP também, está mexendo sempre. Né? Então, esse ponto eu acho que a gente tem que limpar. Eu acho que a gente tem que olhar também na governança da gestão da informação. Tá? O que vai para o modelo? Quer dizer, numa linha de que hoje a gente tem uma neurose de revisão de carga trimestral. A gente vai ter agora um processo de, em base diária, definição de disponibilidade, vazão, recurso, vento e tudo mais. Tem que ter uma governança, uma transparência nisso daí. Tá? E isso funcionando, eu acho que está no momento bom para a gente fazer isso, para a gente mover essa chave, lançar isso daí. A demanda está baixa, os reservatórios estão bons, a gente vai fazer a mudança e os impactos do preço horário nas nossas simulações, eles são muito pequenos, porque as hidrelétricas conseguem modular bem a variação de demanda, das renováveis e tal. Quando o reservatório está baixo e a demanda está mais alta, ou seja, o sistema está estressado, aí esse estresse se traduz em preço com maior volatilidade. Mas eu acho que é um momento bom. Agora, se não tiver uma boa governança na informação, se não tiver uma boa definição do processo, aí realmente até a prudência fala mais alto, porque os direitos comerciais estão em jogo. E para fechar, o que eu acho, Zé Ricardo e André, que faltou muito nesse processo, tá, que foi algo que até na minha época da EPE a gente propôs, não conseguimos fazer, era que tivesse uma ferramenta disponível aos agentes, que os agentes pudessem fazer as suas simulações. O que a gente observa lá na PSR é que tem agentes que nos procuram para fazer projeção de preço horário, por exemplo, para frente, para daqui a 2 anos, 1 ano, 3 anos, 4, 5 anos, e o cara acha que os preços vão ser sempre muito voláteis e muito altos, que ele se ancorou numa fotografia do shadow que foi feito. Aí você simula, mostra que não é assim. Aí tem outro que vem, que acha que o preço nunca vai ter um efeito de volatilidade. Você simula e mostra que não é assim também. Então, o que a gente está vendo nas nossas simulações é que as âncoras elas estão meio mal colocadas. Tá? Que ele não vai ser tão volátil quanto a turma acha que vai ser, também não vai ser zero volátil, tá? E que, no fundo, essa dependência do vetor demanda e nível de armazenamento vai falar muito alto nesse preço balançando. Mas com essa sobreoferta que a gente tem, eu realmente acho que é um momento bom para a gente virar essa chave. Tá? Vamos ver o que vai acontecer agora no meio do ano. Show de bola. Vou fazer uma última pergunta aí para você, Luiz. Na minha visão aqui, eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje no setor elétrico, o maior problema é a questão do GSF. A gente vê a conta Covid em 16 bi, estão falando. O GSF, eu nem recordo o último número, mas eu acho que está próximo a 10 bi já de valor represado lá de ações liminares, né? E você vê que tem três, tem um mais adiantado, que estava faltando só a questão lá do Senado aprovar. E aí eu vou fazer uma pergunta de previsão. Você acha que a gente tem chance de resolver essa questão do GSF ainda esse ano? Só essa pergunta? Só essa. Olha, eu acho que sim. Tá? A resposta é sim. Tá? E a resposta é sim, e vou te dizer por quê. Aí vocês podem agora julgar se eu estou pensando certo ou se estou pensando errado. Esse é um tema que já está maduro, esse é um tema que não caiu da árvore, simplesmente porque a árvore ela foi abalroada pelo Covid. Tá? Ele tem um consenso e ele depende de uma votação. Hoje o GSF ele não mandou na votação por basicamente 2 razões. Pela pauta do Covid e a pauta do auxílio econômico à população individual, né, do Brasil, os R$600, que atropelou tudo, tá? É uma pauta mais nobre, e também por muita falta de capacidade de articulação do próprio governo, tá? Porque, como vocês sabem, vocês veem diariamente, a relação executivo-legislativo ela é muito ruim. Tá? Bom, a coisa de 30 dias, o senador Marcos Rogério, que é o relator desse processo, fez uma carta ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que é do mesmo partido do senador Marcos Rogério, tá? Insistindo pela votação desse processo. Isso é simbólico,
porque são 2 senadores de um mesmo partido, insistindo. Eu acho que não existiria razão para esse movimento ser feito se não fosse para valer. Na semana passada, na quinta-feira da semana passada, quarta ou quinta, houve uma reunião do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, junto com o presidente das maiores geradoras do Brasil, para cobrar a aprovação dessa pauta. E, pelo que eu fiquei sabendo, essa pauta ficou acordada que ela seria aprovada na primeira reunião presencial, tá, do Senado, ou mesmo numa reunião virtual, caso presencial não venha, agora no início de julho. Essa é a informação que eu tenho, a mais recente. Tá? E eu acho, André, que é fácil vestir o GSF como uma pauta Covid. Tá? Por quê? Porque ele é a pauta de liquidez do setor elétrico. Não adianta nada você ficar sobrecontratado, liquidar os contratos na CCE e a CCE não paga, né? Então, ele é uma pauta de liquidez. Tá? Agora, o último ponto... Então, assim, resposta sim, por essas razões. Tá? Só por isso. Agora, a reflexão é que é sempre bom deixar muito claro que a gente está resolvendo no PL 3975 o GSF do passado. Tá? Existe uma outra discussão que vai ser o GSF do futuro, associado à mudança da matriz, entrada de novas fontes, perfil de preços e tudo mais, que é outro mundo também. Tá? Isso a gente tem que ficar de olho e que vão gerar outras oportunidades para todos também. Perfeito, Luiz. Bom, como sempre aí, muito conhecimento, a gente cada vez aprecia mais as suas apresentações, né? Eu acho que aí o nosso tempo aqui está se esgotando, né? Queria agradecer de novo aí a sua participação em mais um evento da Electron, né? A gente é sempre um prazer aí escutar as suas palavras, as suas apresentações, e a gente fica aqui para os clientes que estavam participando, se alguém tiver mais alguma pergunta que não pôde ser respondida agora, que pode nos encaminhar por e-mail, que a gente entre em contato com o Luiz e solicita aí uma ajuda dele para responder essas questões. E, de novo, Luiz, muito obrigado, né, pela participação. Foi um prazer aqui para todos nós da Electron aí, escutar aí as suas palavras. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos aí, um abraço. Obrigado, gente. Desculpe tchau. as falhas de áudio. Imagina, um abraço. Um abraço, gente. Obrigado.